queridos, olá, tudo bem? Bom, vamos começar a correção então de coligativas, que é um tema bem acessível, bem fácil, vocês vão perceber isso. Comecemos com a questão de número 1, então, que diz assim: uma solução de brometo de potássio em água, sobre ela, é incorreto afirmar: a solução congela a uma temperatura inferior à da água pura. Está correto pelo teco. Abaixa, aumenta, abaixa, aumenta. Lembrando que para você assistir a essa correção, impreterivelmente importante que você assista a aula, teoria sobre coligativas. Aí as coisas farão mais sentido, ok? Então, quando colocamos alguma coisa em água, esse soluto não volátil aumenta as interações entre as partículas, suas partículas e as partículas de água, entre as partículas da solução, fazendo com que o ponto de congelamento da solução diminua, fique abaixo da água pura. Porque os íons atrapalham a formação dos cristais de gelo, necessitando assim que haja uma diminuição na temperatura para que as águas consigam se aproximar mais e assim formar os cristais de gelo. Tudo bem? B. A pressão de vapor da água na solução é maior que a da água pura. Já está aqui o nosso erro. A pressão de vapor da água na solução tem que ser menor que a água pura, porque é o T do teco abaixo-aumenta, abaixo-aumenta. Haja vista que os íons acabam puxando as moléculas de água para si, dificultando a sua saída, ou seja, a sua evaporação. A solução ferve a uma temperatura mais alta que a da água pura, correto, porque é o E do teco abaixo-aumenta, abaixo-aumenta. Adicionando mais KBR, a solução eleva-se ainda mais a temperatura de ebulição. Tá certo. O tamanho do teco, os efeitos coligativos, não é? Ou são proporcionais, os efeitos, à concentração em solução. Então, quanto mais soluto houver, maior vai ser o efeito coligativo. E, adicionando água à solução, eleva-se a temperatura de fusão. Tá certo, porque se você colocar água, você dilui. E se você diminui a concentração, consequentemente, vamos colocar uma flechinha para baixo, o teco vai cada vez mais diminuindo, você diminui o efeito. Ou seja, a temperatura vai se aproximando cada vez mais da temperatura de congelamento da água pura, que é 0. Então está correta a letra E, resposta incorreta, B. Questão 4, questão bem simples, coligativas é uma matéria simples, relacione colunas. Primeiro, gelo em água. Gelo em água, querido, temperatura de 0, que é o máximo que o sólido gelo pode atingir. Gelo em solução de água, solução aquosa de NaCl. Tem que ser uma temperatura abaixo de 0, porque há um abaixamento do ponto de congelação. Água em ebulição é 100, portanto, sal na água, temperatura acima de 100. Pois o sal gera o efeito coligativo, fazendo com que haja uma elevação do ponto de ebulição. Resposta certa, 2, 4 e 1, letra C. 5. Uma solução de sal de cozinha em água pode permanecer líquida, mesmo quando resfriada até menos 20, sabendo que tal propriedade pode ser utilizada na fabricação de sorvete. Olha, se utilizando a fabricação de sorvete, eu não sei, mas a parte que me cabe, que é a parte teórica, está correto. O sal impede a formação do gelo, então a água continua líquida mesmo a temperaturas bastante baixas. A primeira está correta. O açúcar adicionado à salada de fruta provoca um aumento do volume do caldo. Tá certo, porque a água sai de dentro das células vegetais das frutas, indo para a solução. Deste modo, aumenta o volume da solução. Tá certa a segunda. 3. A adição de sal à carne bovina é utilizada na fabricação do charque. Beleza. Então, queridos, olha só, que o professor não leu, que vergonha, educador, né? Olha ali, são fatos, então não é para você verificar se eles são ou não corretos, eles são corretos. E o ponto de ebulição da água é maior do que o ponto da água pura, da água do mar, né? Então são todos fatos corretos, e ele pergunta quais têm a ver com a mesma propriedade coligativa. Evidentemente, a osmose, que é o caldo da fruta, né, da salada de frutas, e a carne bovina. 2 e 3, 2 e 3, letra C, ambos têm a ver com osmose. Questão 8. Em uma cidade do interior gaúcho, observou-se que a água ferve a 98,2. Com base nessa informação, pode-se deduzir que... Bom, pessoal, se a água ferve a uma temperatura inferior à temperatura de 100 graus Celsius, é porque a pressão de vapor é menor. E se a pressão de vapor é menor, a pressão atmosférica também é. Lembrem que o gráfico ele fica assim, né?
Então, quando você tem ali a pressão de vapor, vamos colocar aqui, ó, 100 graus Celsius, uma atmosfera. Tudo bem? Vamos colocar uma atmosfera, ATM, 100 graus Celsius. Se na cidade em questão a temperatura é menor, vamos colocar aqui, ó, 98, por exemplo, é porque a pressão de vapor dessa necessária para ferver é menor também. Isso significa que é abaixo de 1, sei lá, vou colocar um 0,9, por exemplo, você não sabe ao certo, né? Mas é menor do que uma atmosfera, tudo bem? Então, a pressão de vapor da água nessa cidade, a 98, é igual à pressão de vapor da água a 100. Não, a 100 é uma atmosfera, a 98 é abaixo de uma atmosfera. A pressão de vapor da água nessa cidade é maior que a pressão de vapor da água ao nível do mar para a mesma temperatura. Queridos, mesma temperatura, mesma pressão de vapor. A pressão de vapor de um líquido depende da temperatura em que esse líquido se encontra, porque é essa temperatura que vai definir a quantidade de moléculas que evaporam e, portanto, causam o vapor. Tudo bem? Então, mesma temperatura, mesma pressão de vapor. C. A pressão de vapor da água é diretamente proporcional à pressão atmosférica. Então, não é diretamente proporcional à pressão atmosférica, ela é proporcional à temperatura. A pressão de vapor precisa ser igual à pressão atmosférica para que o líquido possa ferver e, depois disso, superior para que ele possa sair da forma de líquido. Tudo bem? Então isso é bem importante. D. Nessa cidade, a pressão de vapor da água a 98 é uma atmosfera. Não, querido, uma atmosfera é quando a temperatura de fervura é 100. A 98 é abaixo de uma atmosfera. Nessa cidade, a pressão atmosférica é igual à pressão de vapor a 98. Tá certo, porque quando uma espécie entra em ebulição, a pressão de vapor desse líquido se iguala à pressão atmosférica. Só assim um líquido pode entrar em ebulição. Tudo bem, queridos? Resposta certa, letra E. Caso haja alguma dúvida, sugiro que você verifique o comecinho da aula de coligativas que trata justamente de pressão de vapor. E também nas aulas iniciais lá do livro 1, onde o professor fala sobre trocas de estado físico, pressão de vapor, com mais profundidade. Tudo bem? 4. Qual das soluções aquosas possui a menor pressão de vapor? Bom, para começar, você vai precisar lembrar aqui do teco abaixa-aumenta, abaixa-aumenta. Lembrar que a pressão de vapor, ela abaixa conforme ocorre o aumento da concentração de soluto. Portanto, quanto mais soluto, menor é a pressão de vapor. Quanto menos soluto, maior é a pressão de vapor. Tudo bem? Então tem que cuidar bastante disso. Portanto, se eles querem qual delas tem a menor pressão de vapor, você precisa ver qual destas alternativas tem a solução com a maior taxa de partículas em solução. Por exemplo, letra A, você tem CaCl2. Você vai precisar multiplicar por 3 íons, lembrando que o CaCl2 se separa em Ca mais 2 e 2 Cls. Então você vai ter um total de 0,06. Esse é o número que você precisa verificar. NaCl vezes 2, porque você vai fazer um Na e um Cl, então são 2 íons. Dessa maneira você vai ter 0,04. A gente já vê que a primeira já tem um abaixamento maior. K2SO4 produz 2K+, e um sulfato. São 3 íons ao total, você multiplica por 3. Isso vai te dar 0,03. Sobre o sulfato, ele é um daqueles ânions compostos, os 4 clássicos que nós não podemos esquecer. Sulfato, nitrato, carbonato e fosfato. Eles são um íon só, compostos por vários átomos. Todos eles, tá? Lembrem disso. Caso tenham dúvida, por favor, verifiquem a aula de inorgânica, onde o professor trabalha com ânions, ácidos e as suas derivações. KCl, queridos, vezes 2, então você vai ter 0,02 molar. E o C12H22O11 é um soluto molecular, portanto, vai ficar 0,3. Deste modo, facilmente você percebe que na letra A existe a maior taxa de partículas em solução e, por isso, consequentemente, o maior efeito coligativo. Dessa forma, a gente tem a letra A como resposta certa.
Próxima questão do tema 13. No determinado local do planeta Terra, a água entra em ebulição a 97. Ó, é o mesmo princípio visto anteriormente do gráfico, né, pessoal? Tal fato permite afirmar que, se a temperatura de ebulição da água é menor que 100, é porque a pressão atmosférica é abaixo de uma atmosfera. Então a água consegue ferver com menos é ótimo. Ai, que vergonha. Com menos energia. Era a frase completa. Tudo bem? E assim mais facilmente. Tudo bem? Ó, se a temperatura é mais baixa, abaixo de 100, é porque a água precisa de menor pressão de vapor para poder ultrapassar a barreira da pressão atmosférica. Isso acontece quando a pressão atmosférica é menor. Porque a pressão atmosférica, lembra, é a tampa imaginária, tampa invisível. Imaginária não porque ela existe, mas é uma tampa invisível. É ela que dificulta a libertação das moléculas de um líquido para que assim elas passem para o vapor. Quanto maior é a pressão atmosférica sobre um líquido, mais energia este precisa para se libertar e virar vapor. Quanto menor for a pressão atmosférica, menos energia ele precisa. Vide como energia a temperatura. Esse local deve se situar ao nível do mar. Não, ao nível do mar a água ferve a 100 graus Celsius. A pressão é de uma atmosfera, ou 760 mm de Hg. Errado também, é abaixo de uma atmosfera. Nessa temperatura, a pressão de vapor da água iguala-se à pressão atmosférica. Sempre na ebulição, a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão a qual este líquido é submetido. Então, PV igual à pressão atmosférica. A ebulição somente cessará quando a temperatura atingir um valor de 100. Não, a ebulição começa ali em 100, né? Porque a ebulição é o ponto no qual o líquido atinge a sua máxima temperatura. Essa água apresenta solutos sólidos nela dissolvidos. Não, queridos, ele não tem nada a ver. Tá? Se fosse solutos sólidos, ficaria acima do normal, porque a pressão de vapor cairia bastante. Tudo bem? Então, pessoal, resposta certa da questão, letra C. Vamos para a próxima. Próxima questão aqui do tema. Uma questão bem boa. Questão 18. Observe que todos os solutos são moleculares. E se são moleculares, e tendo 1 molar aqui de concentração, você sabe que o teco de todos será igual. Portanto, questão muito fácil, muito simples, letra D. Ah, mas são solutos diferentes. Pois é, mas de acordo com a lei de Raoult e os fatores e o fator de Van 't Hoff, não importa o tipo de partícula dentro da solução, e sim o número de partículas que existe dentro da solução. Certo? Jamais esqueçam disso. Questão 20. Letra 20, claro, olha aí. Bom, a solução 0,1 molar de NaCl e 0,1 de sacarose. Não esqueçam, como NaCl é um íon, você tem que multiplicar por 2. É formado por íons, desculpa, iônico. Então você vai ter um total de 0,2 molar, enquanto que a sacarose fica 0,1. Deste modo, diz assim, haverá passagem de água da solução A para a solução B. Bom, vamos fazer aqui então um sisteminha, né? Tá aqui a membrana semipermeável, imaginando um sistema. E vamos fazer aqui uma caixinha, tá aí o sistema, fechou? Beleza! Vamos colocar aqui então o sistema com a solução e com água pura. Aqui tem água pura, vamos fazer assim. E aqui, tem a solução A e a solução B. É um de sacarose e outro de NaCl. Então vamos colocar a A é o NaCl, A aqui, e a B é de sacarose. O que vai acontecer? A água vai passar daqui para cá, porque a A é mais concentrada, tem maior número de partículas, e a B é menos concentrada. Lembrando que esse símbolo de colchetes é o símbolo de concentração. Então a água vai sair do lado B e vai para o lado A, aumentando assim o volume do lado A e diminuindo o volume aqui do lado B, como você pode perceber. Assim. Tudo bem? Então haverá passagem de água da solução B para a solução A, pelo efeito osmótico. Só isso. Bem fácil, bem simples, nada muito complexo.
Próxima questão, 22, uma questão que atrapalha um pouco o aluno por causa das informações. Primeiro, ele te dá 0,58 gramas de NaCl, isso é muito importante. O NaCl tem uma massa molar de 58,5 gramas por mol, então 1 mol vai ter 58,5 gramas. Como você tem 0,58 gramas, você tem aqui 0,01 mol em 1 litro de água. Então, vou colocar mol por litro, porque 1 quilo de água corresponde a 1 litro. Entretanto, como o NaCl tem um total de 2 íons, você não pode esquecer de multiplicar por 2, gerando um total de 0,2 molar de partícula. Desse modo, você precisa achar aqui embaixo a alternativa que também tenha 0,2 molar de partícula. Você pode riscar de cara as letras A e C, porque nas letras A e C você tem a mesma massa para substâncias diferentes. Lembrem, 1 kg de limões não vai ter a mesma quantidade de frutas que 1 kg de melancia. 1 kg de limões vai ter vários limões, portanto várias unidades de fruta. 1 kg de melancia vai ter uma meia melancia, bem menos quantidade de fruta. Portanto, massas iguais só terão o mesmo número de partículas se você tiver a mesma substância, ou essa substância tiver a mesma massa molar, o que não é o caso aqui. Tudo bem? Logo, queridos, errada A e errada C. A letra B você tem 0,18 ou 1,18. A massa molar, que é a massa da tabela da sacarose, é de 180 gramas por mol. Deste modo, 1,8 grama vai dar X. Seu X vai ser igual a 0,1 mol. 0,1 não é, 0,01, né? 0,01 mol. 0,01 não é igual a 0,02, portanto a letra B está fora. Letra C, a ureia, ela tem uma massa de 60 gramas por mol. Mas como é que tu sabe disso? Indo até a tabela, queridos, e pegando a massinha de cada elemento. Carbono é 12, oxigênio 16, nitrogênio 14 e hidrogênio 1. Como você tem 1,2, isso vai dar X. Seu X vai ser igual a 0,02 nessa continha bem fácil de fazer, certo? Que é 1,2 dividido por 60, que é a mesma coisa que 12 dividido por 10, né? Ou popular 12 aqui dividido por 10, vezes 1 sobre 6 vezes 10. Tá certo? Então, 12 por 6 é igual a 2, dividido por 100, que é igual a 0,02. Fechou. Brincando aqui, a gente chega lá. Resposta certa da questão difícil, letra D. Uma outra questão que é um pouco estranha, mas a gente consegue resolver se não ficar relativizando muito, é a 26, que mostra que tem aqui um lado cloreto de sódio e o outro sacarose. Diz assim, a pressão osmótica da solução... Detalhe, ele pede para que você avalie, resultando no equilíbrio abaixo. A observação da figura, se a gente pensar nela como ela está, a gente vai ter um pequeno problema, né? Porque aqui ela já está em equilíbrio, então já há ali uma homeostase, as concentrações se igualaram já e assim por diante. Portanto, teremos que ter esse pequeno bom senso para a interpretação da questão, tá, queridos? Bom, letra A. A pressão osmótica da solução de sacarose é maior que a pressão osmótica da solução de cloreto. Vamos pensar que não é do jeito que está aqui, sim antes da osmose acontecer. Como a água passou daqui para cá, você pode pensar que inicialmente a solução de sacarose, obviamente, vamos colocar aqui, né? A água passou daqui para cá, desse jeito. Então vamos pensar que a solução de cloreto de sódio ela era mais concentrada, evidentemente, que a solução de sacarose. Desta forma, ou deste modo, você percebe que a solução à esquerda tem maior teco do que a da direita. Então, como a letra A não é o gabarito da questão, pressupomos que a interpretação do elaborador era essa, né, de que era para considerar as soluções no início, e não como estão agora em equilíbrio. A molaridade da solução de cloreto de sódio é maior do que a da solução de sacarose. Isso também está errado, porque elas poderiam ser iguais, né? Lembrando que um molar, em se tratando de água, é igual a um molar.
Então, se você tivesse 1 molar de cloreto de sódio e 1 molar de sacarose, as concentrações seriam iguais. Entretanto, você não poderia esquecer de multiplicar por 2, porque a de cloreto de sódio tem 2 íons, gerando aqui um total de 2 molar perdão, dentro da solução. Entretanto, você colocou 1 mol em 1 litro de cloreto de sódio. Portanto, você pode ter a mesma concentração da solução, porém, como uma delas tem soluto iônico, isso vai acarretar em um maior número de íons em solução. Tá? Partículas, então está errado. C. A solução de cloreto de sódio possui temperatura de ebulição inferior à solução de sacarose. Isso é interessante, né? Tá certo. Porque como ela tem mais partículas... desculpa, eu li congelamento. É ebulição. Tá errado. A de sacarose tem temperatura inferior e não a de cloreto de sódio. Tá? Porque a teco abaixo aumenta. A ebulição aumenta. Quanto mais partículas dentro de solução, mais ela aumenta. Então, maior temperatura de ebulição. Ambas as soluções, quando se encontrarem na mesma temperatura, apresentarão a mesma pressão de vapor. Não. Por quê? Ora, porque a solução à esquerda de cloreto de sódio tem mais partículas. E essas partículas não deixam a água ir embora, ou as moléculas de água, desculpa, ir embora. Deste modo, você vai ter o quê? Você vai ter uma menor evaporação na solução de cloreto de sódio. E a solução de cloreto de sódio tem temperatura de congelamento inferior à de sacarose. Tá certo. Porque teco abaixo aumenta, abaixa. O congelamento abaixa. Quanto mais partículas em solução, mais abaixa a temperatura de congelação. Próxima questão, então, do tema, queridos. Vamos ver. Perdão, me desculpem. Aqui, ó. Uma questão bem difícil, uma questão sobre leis de Raoult. Façamos juntos, então. É uma questão onde você vai ter uma mistureba aqui de informações, você vai precisar pensar um pouquinho, tá? Então vamos fazer juntos. Essa questão é uma questão para provas bem complicadas. Adicionar sal de cozinha ao gelo é uma prática comum quando se quer gelar bebidas dentro da geladeira. A adição de sal faz com que a temperatura de fusão se torne inferior à da água pura. A diferença da temperatura de fusão na mistura obtida ao se dissolver 200 gramas de sal de cozinha em 1 kg de água em relação à água pura é de... Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é achar a molaridade dessa solução. Né? Aí você vai ter ali a massa molar do sal, como eles mesmos dão. Então você vai fazer, ó, NaCl, vai te dar 58,5 gramas para cada 1 mol. Como você tem ali 200 gramas vai te dar X. Tá? Basicamente, você pode arredondar se quiser. Me desculpe. Você pode arredondar se quiser, obviamente, 58,5 para 60. Né? Vai ficar mais fácil também para fazer sua continha. Mas 200 dividido por 58,5 vai te dar ali em torno de 3,42 mols. E isso, como é para 1 kg de água, você já pode dizer que é mol por litro. O que você não pode esquecer, querido? Que esse valor tem que ser multiplicado por 2, que é o fator de Van 't Hoff. Né? E você pode fazer essa multiplicação, inclusive, na própria fórmula da lei de Raoult, que é variação da temperatura de congelamento é igual a concentração molar, ou molal, tanto faz, vezes a constante aqui de fusão, né, que é a constante crioscópica, vezes o I. Então não é uma conta muito difícil. Basicamente, basta você multiplicar a concentração pela constante. Quando você multiplica a concentração de partículas pela constante, você descobre a variação. Então, a sua variação vai ser igual a concentração em torno de 3 mols, 3,42. Constante, 1,86. E número de íons igual a 2. Então, isso vezes 1,86 e vezes 2 vai te dar uma variação de temperatura de congelamento igual a 12,72. E como ele te pede ali, ó, a relação tal, aproximadamente, né, vai ser a mais próxima, obviamente, é a letra E, que te dá 13.
Essa vai ser a sua variação na temperatura de ebulição. Desculpa, de congelamento. Tudo bem? Então, tá aí. Essa é a sua questão. Certo, queridos? Bom, então essa está num nível muito complexo, muito difícil, bastante elevado, entretanto não é nada absurdo também, basta você, repito, multiplicar a constante pela concentração. Não esqueçam disso, certo? Bom, vamos para as últimas então. Questão 46 da URGS 2014 diz: a adição de água ao leite é facilmente detectável, pois diminui a densidade e aumenta a temperatura de congelamento. Genial! Se você começa a diluir a solução de leite, a densidade do leite, que é um pouco maior que a da água, porque tem mais coisas, pensemos assim, dissolvidas naquele volume do que teria com água pura, essa densidade acaba ficando mais próxima da densidade da água pura. Portanto, é facilmente detectável. E a temperatura de congelamento também aumenta, porque no leite, como tem substâncias dissolvidas, ela fica abaixo de zero. Se você coloca água, a temperatura vai se aproximando cada vez mais da temperatura da água pura, que é, por sinal, zero. Tudo bem? A adição de ureia, lembrando que ureia é CONH2, diaminocarbonila. Essa é a ureia, observe que ela tem nitrogênio. Pode compensar a diminuição de densidade, é verdade, porque a ureia se dissolve na água, então você consegue aumentar a massa volumétrica, ou seja, o peso volumétrico, o peso dos volumes, né? Pensemos assim, grosseiramente falando em peso. E a diminuição do teor médio de nitrogênio. Pessoal, no leite existem proteínas. A gente tem o whey, que é a proteína inclusive isolada do leite, e a principal proteína do leite, que é a caseína. É a proteína mais abundante que você tem no leite. E proteínas são macromoléculas constituídas pela união de aminoácidos. E o único elemento que constrói ou é capaz de construir proteínas se chama nitrogênio. Em carboidratos não há necessariamente a presença de nitrogênio. Em lipídios não há necessariamente presença de nitrogênio. Agora, necessariamente há presença de nitrogênio em proteínas. Então, você pode detectar um abaixamento do teor médio de nitrogênio se você apenas colocar, sei lá, um outro soluto sem nitrogênio na água para mascarar a densidade. Então, está correta a segunda. E 3, a adição de sacarose pode compensar a densidade, tá certo? E a diminuição de nitrogênio. Pô, tá muito errado. Primeiro que vai ficar um nojo, né? Você colocar açúcar no leite em quantidades bastante substanciais. E outra coisa, o açúcar, que é a sacarose, né, esse disacarídeo chamado sacarose, não tem nitrogênio. Ele é um carboidrato, como eu falei para você, e não tem nitrogênio. Logo, tá aí, tá errada a terceira. Resposta certa só para variar, letra D. E é isso aí, queridos. Espero que eu tenha me feito entender, tenha te ajudado aí nessa jornada em coligativas, matéria bem fácil. Para qualquer dúvida específica ou pontual, você está à disposição nos plantões. Até a aula, um grande abraço e tchau, tchau.